Pacientes acima de 50 anos, tá? Um ECG basal tá, é recomendado, tá? Eu confesso que eu costumo pedir com uma frequência maior, tá? E de forma mais menos seletiva, né? Então, o eletrocardiograma pode ser útil, principalmente aqueles pacientes tá, com história pessoal, né, de aumento de prolongamento do intervalo QT, arritmia cardíaca, história de infarto do miocárdio, tá? Alguma insuficiência cardíaca descompensada, tá? E mesmo compensada, a gente tem que pensar muito bem em utilizar uma medicação desse tipo, sendo que a gente tem outras mais seletivas, né? E também concomitante com o uso de outras substâncias, né? Na psiquiatria, principalmente os antipsicóticos bem conhecidos, tá? Por essa característica de aumentar o intervalo QT, tá? Que é a pimosida, tioridazina, tá? E também uns antiarrítmicos usados na cardiologia, né? Que de novo passa para o cardiologista essa parte, né? A gente também tá não só no caso de pacientes em uso de tricíclicos, tá? Mas é recomendado, tá? Naqueles pacientes com uso de carbamazepina, oxicarbamazepina, tá? Mesmo inibidores da recaptação de serotonina, tá? Principalmente quando combinados com diuréticos, tá? A gente pedir lítio, então nem se fala, né? Os eletrólitos, tá? Aqui cita principalmente o potássio e o magnésio, né? Mas vale a pena pedir, não na tabela periódica inteira, né? Mas aqueles mais pertinentes, né? Que a gente conhece, tá? A variação de dose, tá? Para depressão é de 75 a 150, sendo que a dose máxima pode chegar a 225, né? Com acima de 200 miligramas, essa substância, tá? Tem a característica de aumentar bastante a chance de convulsão, tá? De baixar o limiar convulsivo, tá? Mais do que outros tricíclicos, tá? E para dor, a dose recomendada pode ser de 50 a 150, tá? Nisso tudo existe um porém, tá? Assim como outros tricíclicos, tá? De maneira geral, eles são um substrato da 2-D6, tá? E quem inibe a 2-D6? Fluoxetina, paroxetina, sertralina em menor nível, tá? Fluvoxamina, que eu gosto, acho que não, tá? Bupropiona, a duloxetina. Então a gente tem que ter cuidado e ainda mais cuidado, tá? Naqueles pacientes metabolizadores lentos que tem uma 2D6 mais lentificada, né? Existem exames, né? Os exames farmacogenéticos, né? Pra gente ver isso, e não é rotina e nem deve ser rotina, eles são auxiliares, né? Em alguns casos refratários, né? Mas em população branca, 7% dessas pessoas podem ser metabolizadores lentos, tá? Não fala nada a respeito de indígenas ou descendentes de indígenas ou asiáticos, tá? Que eu sei por outros estudos teria uma tendência maior a serem metabolizadores lentos, né? E como já falei em outros vídeos, tá? Pessoas com descendência afro, tá? Tendem a ser mais metabolizadores rápidos, tá? De uma forma geral, tá? Então, nas primeiras populações que eu citei, tá? A gente pode esperar mais efeitos colaterais e uma resposta a doses menores. E na segunda população que eu mencionei, uma não resposta. É possível necessitando de uma resposta maior ainda, né? Do fármaco, né? Isso levando em consideração se não tem indutores, né? Como você fala, carbamazepina, se a pessoa não é fumante, enfim. Tem um professor, o Dickman, até uma vez citou que o simples fato de uma pessoa gostar um pouquinho de uma carne mais torrada,
mais defumada, já teria chance de ter uma metabolização mais rápida da medicação, né? Achei bem curioso, né? Que fosse tão pertinente isso, tá? No caso da droga em questão, tá? A meia-vida dela é de aproximadamente 51 horas, tá? É bastante tempo, tá? Uma coisa, assim como os outros tricíclicos, antidepressivos e outros medicamentos clínicos mesmo, tá? Eu pouco falei nesse canal, tá? Cimetidina e ranitidina, né? Também faz muita interação medicamentosa, tá? Inibindo, tá? A degradação, tá? Então a gente tem que ter cuidado um pouco com essa população que faz uso dessa medicação, assim, lembrando também o omeprazol também faz bastante interação e derivados também faz bastante interação medicamentosa, né? E lembrando que nesses pacientes a gente tem que cuidar um pouquinho a questão de baixa absorção de vitamina B12, tá? Que pode ser possível, assim como quem usa metformina, tem uma gastrite e outras condições, né? Deficiência de fator intrínseco, né? Que mais? Aldol, tá? A gente tem que ter cuidado também, tá? Que o aldol também pode aumentar as concentrações sanguíneas dos tricíclicos, então esse serviço público tu vai ver aquele paciente chumbado no aldol, tá? E usando doses muito altas de tricíclicos, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, tá? É o uso concomitante com anticolinérgicos. Também em serviço público tu vai ver um uso indiscriminado, tá? De anticolinérgicos, né, como o biperideno, tá? Muitas vezes usado preventivamente, né, para sintomas extrapiramidais, lembrando que o uso dele a longo prazo, junto com um aldol, por exemplo, pode aumentar o risco o uso conjunto aumenta mais o risco ainda de discinesia tardia, tá? Que, aliás, tem uma medicação nova liberada no Brasil, tá? Que eu vou fazer um vídeo sobre ela também, tá? Que pode ser uma alternativa para aquele paciente que, enfim, hoje é idoso ou fez uso por muitos anos de antipsicóticos típicos, né? E tem uma condição difícil de ser tratada, né? E se alguém tiver interesse, pode se manifestar, eu faço um vídeo sobre isso, tá? Outra curiosidade, tá? Metilfenidato, tá? Ritalina, pode inibir também, tá? O metabolismo dos tricíclicos e tetracíclicos, né? Que mais posso falar a respeito da... Cuidado com quem tem propensão à retenção urinária, né? Glaucoma de ângulo fechado, tá? A gente tem que cuidar, como outros tricíclicos, também a questão de overdose, né? E principalmente naqueles pacientes que fazem uso concomitante do inibidor da CYP452D6, né? Que pode também dar arritmia torsalis de pointes, né? E morte súbita, né? Também, com essa substância, a gente tem que ter cuidado especial com substâncias como beta-bloqueadores, tá? Que pode baixar a frequência cardíaca, ou mesmo aqueles pacientes com uma frequência cardíaca mais baixa, né? É necessário ponderar, tá? O uso e, sempre que possível, pedir uma ajuda, né? Para o cardiologista, né? Nesses casos, né? Laxativos também a gente tem que cuidar por questão também, tá, da condução cardíaca, tá, e do desequilíbrio hidroeletrolítico que pode acentuar, tá, os problemas, né, de condução elétrica cardíaca, né. Então é importante a gente ficar de olho nisso, tá. A gente deve evitar essa substância, tá? Em pacientes recentemente infartados, tá?
Ao passo que os inibidores da recaptação de serotonina, principalmente aqueles mais seletivos, eu recomendaria esse citalopram, tá? Podem melhorar, né? Por aumentar a variabilidade da frequência cardíaca, diminuir a ansiedade, tá? Depois de um infarto, aumenta a sobrevida do paciente dessa população, né? E evitar tricíclicos de qualquer maneira, principalmente esse, né? Não é recomendado, tá, na amamentação, tá? Deve ser muito bem ponderado o uso em crianças, tá? Que pode ser usado, tá, para como outros tricíclicos também para hiperatividade, enuresia noturna, né? E principalmente assim, eu não tenho nada de muito especial para falar sobre essa substância, tá? Principalmente que ela pode ser útil, tá? Uma alternativa, mais uma alternativa de melhora naqueles pacientes, de redução da percepção de dor, por exemplo, num paciente com dor crônica, com fibromialgia, tá? Basicamente seria isso, né? Outra curiosidade, né? No uso dessas substâncias, né? Os tricíclicos, né? A urina pode ficar verde, fosforescente ou azul esverdeada, e pode aumentar a fotossensibilidade também da pessoa, tá? Uma curiosidade também, tá? Falando nisso, não tem nada a ver com essa substância, tá? O roipinol, que é muito conhecido nos Estados Unidos, tá? Que é um benzodiazepínico utilizado para dar o golpe do Boa Noite Cinderela, tá? Eu acho que a marca original dele no Brasil está sendo comercializada junto com uma substância que, em contato com a bebida alcoólica, muda de cor, tá? Então, tornando mais difícil esse golpe, né? Se usa em especial esse benzodiazepínico, numa leitura anterior que eu havia feito, parece que ele tem como característica de desinibir mais sexualmente as pessoas, né? Então, por isso do uso dessa substância e não de outros benzodiazepínicos, né? É isso, então, falei bastante e boa noite.